eu sou Michele Macha e a entrevistada de hoje é Priscila Lúlio, uma advogada e amiga aqui da cidade de Auriflama, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar ela. A Priscila me recebe aqui no escritório dela e nós vamos dar início à entrevista, conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher extraordinária, maravilhosa e linda, né? Ô Pri, prazer te receber aqui no meu espaço. Eu que agradeço, fico muito feliz. É uma pessoa que eu sempre admirei, de verdade. Sempre tive contato com você, sempre admirei essa mulher batalhadora, linda que você é. E hoje tenho a oportunidade de estar aqui para te fazer algumas perguntinhas e que o pessoal lá também possa conhecer essa Priscila que eu admiro. Ô Pri, antes de entrar na parte jurídica, que é o seu trabalho hoje, no qual te envolve, né, o teu escritório, que a Priscila trabalha na parte jurídica, familiar. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais da Priscila e depois como que surgiu o direito, como que isso aconteceu na sua vida, para o pessoal lá ficar sabendo um pouquinho mais de você. Boa noite a todos, um prazer dividir um pouquinho da minha história, receber a minha aqui. A minha história começa lá atrás, né? Quando eu escolhi o curso de Direito. A princípio eu não queria advogar, mas sempre amei essa área, sempre amei esse mundo jurídico. Eu me formei em Direito e nem sempre esse foi meu sonho, de ser advogada, porém a vida vai fazendo alguns caminhos, né? Então eu fui para o empreendedorismo, fui muito feliz nessa área, me vejo muito como uma empreendedora. Mas em 2022 eu decidi, eu tive um chamado muito forte de Deus, foi um chamado de Deus mesmo, para atuar nessa área, defendendo principalmente mulheres e crianças. Então eu já estava fora da advocacia, já estava empreendendo, já era muito realizada, eu amo ver as coisas acontecendo e esse poder que nós temos de quanto mais você se dedicar, mais as coisas irem dando certo, ver os resultados. Mas em 2022 eu tive esse chamado muito forte e de lá para cá eu fui esquematizando voltar diretamente para o direito. Até porque você estava trabalhando com o café, né, Pri? Isso, eu tinha loja de roupa nessa época. E o café junto, né? E uma cafeteria. Então assim, para você já migrar para a parte do direito, que na verdade você tinha se formado, e você sair de um negócio estabilizado já para ir para outra área, como é que foi essa transição? Sim, eu nunca imaginei que eu fosse voltar. Eu amava muito o empreendedorismo. Achei que tivesse sido uma fase da minha vida que tivesse passado. Mas depois de um tempo, eu tive esse chamado 2022 e eu tive certeza. E aí eu quis voltar já com esse direcionamento. Área de família e advogar principalmente para mulheres, porque eu vejo que as mulheres, nós precisamos desse acolhimento. Eu precisei, e quando eu precisei, eu não encontrei. Então, em 2022, eu precisei de um serviço, eu precisava de um advogado nessa área que me acolhesse, que me desse esse suporte, e eu não encontrei. E aí eu falei, olha, eu sou advogada e tô tendo essa dificuldade, tô me sentindo sozinha. Quantas mulheres não se sentem sozinhas e sem ninguém? Então eu falei, é essa área que eu vou, e aí eu me senti. E aí depois disso eu comecei a estruturar para seguir somente com a advocacia como estou hoje. E quando nós temos esse chamado, né, quando Deus fala conosco, é muito forte, né? Porque é como se fosse uma direção. E quando você fala de não ter suporte, mesmo procurando pessoas dessa área, é muito difícil, né? Porque eu falo assim, a mulher já vive, vamos falar da questão da separação, já é um momento difícil. E aí você procura uma ajuda nessa área e você não se vê sendo ajudada. E aí você falou assim, eu sou dessa área, peraí, eu trabalho com isso. E aí foi onde você teve essa virada de chave. Exatamente. Quando nós estamos passando por um momento de conflito familiar, o homem ele sente o casamento, ele sente a distância dos filhos, mas não é igual a mulher. Então eu vejo assim e falo sempre isso. Se um homem ele perder a guarda numa batalha, perder a guarda dos filhos para uma mulher, ele vai falar, não, tudo bem, é melhor assim, e vai seguir a vida dele. Só que se uma mulher perder a guarda pro marido, a vida dela acaba. Então é muito diferente. Quando a mulher ela tá nessa fase, ela precisa muito de acolhimento, porque às vezes são dúvidas
pequenas, são medos pequenos, mas que para ela é tudo. Então, a hora que ela chega aqui no escritório, que eu falo, olha, eu tô do seu lado, tudo que você precisar, você pode contar comigo. Ela nem vai me ligar qualquer horário, mas eu falo, olha, se você precisar, você me liga a qualquer horário, sábado, domingo, se for urgente, você escreve que é urgente e eu vou te atender. Ela só precisa de saber que ela tem uma segurança para ela continuar a caminhar, porque são muitos medos, né? Eu tive um caso aqui no escritório, logo que eu comecei, que o homem, ele ameaçava a ex-noiva de pegar a guarda dos cachorros. E ela chegou no meu escritório destruída, porque para ela os cachorros eram como filhos. Sim. E aí eu entendi que ele tinha tentado de todas as formas voltar, eles tinham passado por uma traição e ela não aceitou, e ele tinha tentado de todas as formas voltar. Então, como ele não conseguia, ele foi na parte que era mais sensível. Então, na maioria das vezes são os filhos, mas no caso dela foi o cachorro. E aí, quando eu entrei, eu acolhi ela, e aí a gente começa, eu falo que nós não baixamos a cabeça. Que a forma da gente conseguir o respeito é colocando limites. Então, eu fui atrás dele e falei, olha, você quer a guarda do cachorro? Tudo bem, vamos fazer então um acordo de visitas, de convivência, né, para você, que você quer também ter o cachorro, mas os cachorros moram com ela, só que você vai ter que pagar uma pensão para esses cachorros. A hora que eu falei isso, até o advogado dele falou, não, vamos ver isso aí certo. Então foi, e aí depois ele falou, não quero nada do cachorro, e aí no final, assim, nós terminamos, então ter essa sensibilidade, sabe, porque eu percebi o que era, que ele não queria, na verdade, ele queria só atingir ela e fazer com que ela voltasse, e depois deu tudo certo. Essa questão que a Priscila falou, de estabelecer um limite, trazendo para o lado de relacionamento, trazendo para o lado do âmbito de amizade, de vida, nós, não só as mulheres, né? Nós não estamos aqui para defender só a mulher e falar que o homem, né, é errado, não é isso, né? São casos e casos diferentes. Mas quando a Priscila fala de estabelecer um limite, nós temos que saber o limite, até onde as pessoas podem atingir a nós. Porque eu falo assim, nesse caso, ele sabia muito bem como atingir ela, né? Que era na parte dos cachorros. Eu falei assim, quantas vezes nós deixamos as pessoas passar desse limite, né? Nós estávamos conversando antes da gravação. Como é difícil a mulher chegar no escritório, né, Pri? Porque por conta de não conseguir estabelecer esse limite, por conta de sair tão frustrada, tão machucada, que não é um trabalho fácil a mulher não consegue chegar no escritório para falar, eu quero me separar, quero me divorciar, eu quero lutar pela pensão dos meus filhos. A gente estava falando sobre isso. Até isso tem que ser trabalhado na mulher, porque tem mulher que não consegue nem chegar no escritório. Sim, a mulher, para ela conseguir sair de um relacionamento, nós somos um pouco mais manipuláveis, né? Nós mulheres, a gente tem muito medo, a gente preserva muito a família, a gente tenta a todo custo, e é muito comum, inclusive, as mulheres chegarem aqui, terem a primeira consulta e não conseguirem se separar de imediato. Mas eu acho muito importante essa primeira consulta, porque elas estão aqui, elas conseguem ver que elas não vão sair sem nada, que elas não vão passar fome, porque são muitas mentiras faladas, sabe? Que, olha, você não vai conseguir sem mim. Você não vai conseguir nenhum emprego, né? Às vezes muitas não têm emprego, deixaram a carreira, né, para cuidar totalmente dos filhos. E aí a gente começa mentiras a mentiras a gente ir quebrando. Não é bem assim. A gente consegue, inclusive, antes de você pedir o divórcio, uma pensão alimentícia para os seus filhos, para você já saber. Claro que não vai ser fácil. Quando a mulher ela é muito dependente financeira, o homem às vezes pode enrolar para pagar, atrasar a pensão. Não é fácil, mas é um caminho. Eu acredito que você ir aceitando migalhas para o resto da sua vida é a pior escolha. Então, elas chegam aqui, elas têm essa visão primeira, né? A primeira visão ali do que ela pode direitos, fazer. Né? São muitas mentiras, né? Então, às vezes, o cara fala, você nunca trabalhou, você não tem direito a nada dessa casa. E a gente sabe que isso é uma mentira terrível, porque se eles construíram juntos, ela tem direito à metade. E tem homem que vai além, né? Que tem aquela cláusula do separação total de bens. E ainda assim, ela não vai sair sem nada. Então, tem casos também de a maioria falar, essa casa é minha, então você que sai dela. Eu sempre falo no meu Instagram, não saia por nada. Tenha primeiro informação correta sobre os seus direitos. Não saia assim com medo de imediato, né?
você falou que você precisou desse trabalho